favor, abra sua Bíblia em Gálatas. Nós estamos estudando Gálatas. Hoje será o segundo estudo nesta carta que Paulo escreveu. Vamos olhar para eles na intenção de tirar proveito das lutas e experiências que eles ali passaram. O que Paulo viu, o que Paulo recomendou. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Apenas até aqui. Vamos orar e sossegar o nosso coração para que o Senhor nos ensine. Quero chamar o pastor Pedro Paulo, que venha aqui e faça uma saudação à igreja para ouvirmos a sua voz. E ore ao Deus de toda a glória para que nos alimente e direcione, por gentileza. Pode escolher um. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu saí daqui em 2004. Estou retornando aqui depois de 20 anos, na alegria de estar com os irmãos. Para nós uma grande bênção. Estamos fazendo 34 anos de casados. Diz que é bodas de oliveira. Oliveira lembra oliva e vinho. Não, ou melhor, azeite, né? Estamos vivendo um novo tempo da nossa vida. E através desse tempo de renovar o azeite, nós estamos aqui para celebrar com os irmãos, porque essa igreja é importantíssima na nossa vida. Eu fui apresentado como bebê aqui, cresci aqui, fui batizado aqui, casei nessa igreja, fui consagrado ao ministério aqui. Hoje estamos em Curitiba há 20 anos, servindo ao Senhor na Igreja Batista em Curitiba. Para nós é uma bênção estar aqui e juntos podemos ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor,
de já ouvirmos a Tua palavra e termos a certeza de tudo aquilo que já cantamos e oramos. O Senhor já falou conosco. E agora, de maneira toda especial, Pai, nós estamos aqui para que os nossos corações e as nossas mentes se abram para ouvir a Tua palavra. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Vandenberg. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem usado a vida do Teu servo neste lugar. Te agradecemos pela Igreja Cristã Evangélica Central aqui em São José, pelo aquilo que ela significa para a minha vida, para a minha história, para a minha família, e tenho certeza para cada um de nós. Pai, te louvamos porque ela continua sendo um arauto do Senhor nesta cidade, na proclamação do Evangelho, no ensino da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, e agora pela Tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui dizendo que o Senhor falou conosco, e que nós possamos levar essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, o pastor Neto nos falou sobre o chamado de Paulo. E ele nos disse que esse chamado, no capítulo 1 até o versículo 9, ele nos informou que esse chamado, ele não aconteceu por vontade humana, nem por vontade de Paulo. Não era um projeto humano, a conversão ou o chamado de Paulo. Ele não sonhou com isso. Ele não idealizou isso. Foi claramente a vontade de Deus. Ele estava certo de que aquilo que ele fazia era correto. E o Senhor o esclareceu de forma graciosa, dizendo que aquilo que ele fazia, em vez de ser expressão da justiça da lei, era, na verdade, uma perseguição a Jesus e ao Evangelho. Consciente disso, ele fica em Damasco 3 dias. Ali ele é visitado por um homem chamado Ananias, que ora por ele, chamando-o de irmão, e dizendo que o Senhor o havia preparado para uma obra muito grande. Paulo, então, agora, ele é preparado por isso. E ele escreve esta carta, como ficou claro na semana passada, que ele percebeu que um elemento novo, estranhamente novo, infiltrou-se na igreja de forma sorrateira, de forma pequena. E esse elemento estranho foi aceito. A igreja se ajustou a esse elemento estranho, a igreja se adaptou a esse elemento estranho, porque ele tinha aparência de coisas boas. Ninguém orou ou foi buscar na palavra uma direção de Deus para esse elemento novo que se infiltrava ali. Ele era emocionalmente inocente, aparentemente espiritual, mas era biblicamente errado. Paulo viu isso, então ele escreve uma carta para alertar a igreja. Ele diz: vocês começaram tão bem. O que deu em vocês? É um grito de alerta. É um grito de alerta. E isso deve acontecer em todas as áreas de nossa vida, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. O seu filho começou a namorar. De repente você percebe que ele mudou a roupa, o estilo, ele mudou a fala. Atenção, 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 atenção. Abra os olhos. O que aconteceu? Por que esta mudança? O que houve? Abra os olhos, pais. Chama atenção, chama para orar. Esta ideia. Mas não, é que é isso, é tudo igual, todo adolescente é assim. Só muda o endereço. Aí você vai, então, se ajustando a essa realidade. Você pediu para o seu filho comprar pão. E você esperava que ele devolvesse o troco. Mas ele não devolveu. Mas o que é isso, gente? 90 centavos. Ele não devolveu. 2 semanas depois, ele vai e também não devolve. Mas qual é o problema?
Não é possível que você vai brigar com seu filho por 90 centavos. Não são 90 centavos. É a dignidade dele que está em jogo. Se ele não devolver, diga para ele, cadê o troco? Você vai reclamar 90 centavos. Não, não é 90 centavos. É a sua dignidade. Você devolve o troco e você me pede 90 centavos que eu te dou até mais. Mas você tem que devolver, porque não são seus. Você está ensinando o seu filho. Porque um ladrão de banco, ele não começa assaltando um banco. Não, ele começa com 90 centavos. Não estou dizendo que vai desembocar nisso, mas atenção, a igreja precisa acordar para essa realidade de que a nossa luta não é contra sangue e carne. A igreja aceitou esse elemento novo ali, que se infiltrou. E esta, então, é a razão da carta, para que eles voltem ao evangelho. Lembra dos primeiros dias em que a gente queria que o mundo inteiro conhecesse Jesus e o seu amor? E você evangelizava, e você orava, e se perdia o sono, você orava, e se estava sem vontade, você orava, e lia uma Bíblia, e lia outra versão, você tinha um fervor, um desejo de conhecer o Senhor e continuar nesse conhecimento. Os anos foram passando e você perdeu isso. Hoje, para você ler a Bíblia, tem que ter um evento. Tem que ter um apelo, tem que ser sacudido. A gente vai se afastando. 2 males cometeu o meu povo, fala Jeremias. A mim me deixou um manancial de águas vivas. Em se afastando de mim, ele cavou cisternas rotas, poços que não seguram as águas, que não dão prazer, que não solucionam. É um poço aqui, um aqui, um aqui. Os homens fazem isso até hoje. Se afastam, perdem o prazer da vida. Aí começam a procurar prazer em algumas coisas, mesmo que seja o consumismo, mesmo que seja um vício. Eles estão procurando prazer, porque há um buraco dentro dele do tamanho de Deus, como falou o pregador hoje de manhã. Não há nada que satisfaça, nada, nenhuma viagem para a Europa. Vamos conhecer qualquer outro país na Ásia, não satisfaz, você volta para o buraco de antes. E agora com uma insatisfação maior ainda. Paulo percebeu isso e escreve essa carta. E é interessante que nessa carta, a partir do versículo 10, ele dá as razões da sua missão, da sua vocação, da sua tarefa. E ele vai dizer para a gente alguns detalhes riquíssimos. Eu quero aplicar a nossa realidade. Primeiramente, ele diz que a missão que ele tem, ele não recebeu de homem nenhum. Ele quer dizer com isso que não foi ele que se vocacionou. Não foi ele que se indicou. Alguém quer ir para o ministério? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aí Paulo levantou, eu sonhei com isso, é o ideal meu desde a infância. Se isso é e veio de Deus, aleluia. Mas se você está indo para o ministério, está indo para aquela missão, aquela tarefa, por qualquer outra razão, mesmo que seja boa ou com aparência justa, vai dar com os burros na água, a gente não suporta a pressão. Começa bem, mas você desiste ao longo da caminhada. Paulo precisava ter certeza de que a missão que ele tinha agora não veio de homens. E esta missão, na certeza que ele tinha, era que sustentaria o seu trabalho. Quando, me permitam um parêntese, quando o Senhor me chamou para cá, eu precisava da certeza. Eu precisava da certeza, porque eu ia substituir um ícone da denominação. O pai da maioria de nós aqui, ele foi o meu tutor no ministério. Eu tinha que ter certeza que era Deus. E eu ouvi algumas coisas que não me alegraram o coração no que tange a esta proposta. E eu fui para a oração. Eu precisava disso. E o Senhor deu a mim certeza de que esse chamado era dele, e para ele, e por ele. E eu falei para a Beth, é de Deus o chamado.
Ela disse, mas ele não falou comigo, eu não vou. E eu vim só, e vocês sabem que eu vim só. Eu vim só. Eu não tinha dúvida nenhuma que era o Senhor. Uma mudança dessa natureza, eu preciso ter certeza, porque senão, quando surgirem os problemas, e eles vão surgir, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, eles vão surgir, no que surgirem, se mim que não tiver a certeza, eu vou dizer, errei, não era esse o lugar, não era essa a pessoa, não era essa a igreja, porque a natureza desse problema, a intensidade desta luta, esta batalha que eu atravesso, não é possível ser de Deus. Eu errei, eu me precipitei. E aí, como é que faz? Mas dúvida não tinha. Da mesma coisa quando saí de Queiroz, eu tinha que ter certeza, e eu era o pastor. Da minha casa eu era o pastor. E Deus deu certeza. Levou uns 2, 3 meses para a Beth ter certeza. E a certeza que ela precisava veio na palavra de Deus. Na palavra. Quando ela me chamou lá e disse, lê o texto aí. Isaías 52, 12, se eu não me engano. Aí ele dizia claramente que era para ela vir. Aí eu imediatamente liguei para cá e falei, Deus respondeu. Nós estamos indo, porque eu não viria sem ela. Para pregar e conhecer, até que sim, mas para exercer o ministério não tem jeito. Essa certeza não vem de homens, é de Deus. Se quer fazer algo grande, dependa de Deus, busque a Deus, pergunte a Ele, vá no coração de Deus e diga, é isso que o Senhor quer para mim? Seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, Ele tem resposta. Seja uma coisa simples ou uma coisa muito complexa, Ele tem resposta. Ele ama quando a gente pergunta, Senhor, é para a direita ou para a esquerda? Ele ama quando nós dependemos dEle com um coração sincero, quando nós nos rendemos e perguntamos para Ele, Senhor, essa é a tua vontade mesmo? Ele vai dizer sim, é esse o caminho, ande nele. Paulo não recebeu isso de homens nenhum. Outra coisa, Paulo não aprendeu o que sabia de homens. Ele não foi treinado, ele não foi ensinado. Foi o Senhor que apareceu para ele. Quando ele saiu de Jerusalém para Damasco, ele pediu cartas. Ele precisava de algo que desse a ele condições de fazer o que ia fazer com a autorização de alguém que o enviou. Aí ele foi então, e tudo que ele fazia em nome de outra pessoa que lhe era superior. Ele não aprendeu o que ele ensinava de homens nenhum, embora ele tenha estudado aos pés de Gamaliel, mas o que ele ensinava não aprendeu de Gamaliel. Foi útil, mas ele não ensinou o que ele aprendeu de Gamaliel, ele ensinou o que ele aprendeu de Deus. Eu não recebi de homem, eu não aprendi de homem nenhum. Era algo que ele recebia do Senhor. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele diz, o que eu vou escrever não recebi de homem nenhum, mas do Senhor. Na noite em que foi traído, aí ele escreve todo o trabalho. Ele não recebeu de homens. Não era de homens. Ele não vivia em função disso. Embora ele fosse perito, ele certa vez escreveu dizendo que ele era perfeito segundo a lei para os filipenses. Mas o que ele ensinava não tinha como base o que ele era, mas tinha como base o que ele aprendeu de Deus. É possível um homem divorciado acompanhar um casal no casamento? Sim, é possível, Claro que é possível. Por que não é possível? Mas ele não deu certo no casamento, mas ele não é modelo. Nunca foi modelo. Então vamos convidar as pessoas que têm 70 anos de casado, mesmo que não temam ou não conheçam ao Senhor, para que ensine aos novos casais. Não, a pessoa não é a fonte. Nós não somos a fonte, nunca fomos.
O que eu ensino eu não aprendi de mim, não é fruto de um seminário. Não é, irmãos. O seminário não vocaciona, ele prepara os vocacionados. E Paulo então escreve aqui, e no versículo de número 10 e o versículo 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Era fruto da intimidade dele com o Senhor. Ele também não não agradou homens nenhum. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo do Senhor Jesus. Não seria servo de Cristo. Então ele tem muito claro na sua mente que o que ele ensinava, que a sua missão, que a sua tarefa, que o que ele iria desenvolver, não ele recebeu de homens, também não aprendeu de homens, ele não visou agradar a homens. Nós somos uma geração que quer o retorno, que quer agradar. E isso começa muito cedo. Nós, os pais, às vezes perguntamos para os filhos, você gosta mais de quem? Do papai ou da mamãe? Nós estamos dividindo o que não pode ser dividido. Nós estamos separando o que não pode ser separado. Qual que é a resposta que eu quero ouvir? Ah, não, papai é muito melhor do que a mamãe. Aquilo traz o quê como benefício para mim? É a geração que quer ser agradado, que quer agradar, que visa isso. Irmãos, como é que foi o hino que eu cantei? Vocês gostaram? Como é que foi a aula que eu dei? Vocês gostaram? Nós estamos atrás disso, nós somos uma geração que busca agradar os outros. A gente quer isso. A gente busca isso. Nós damos presente, não é porque a pessoa mereça o presente, é porque eu quero ver a possibilidade do retorno. E se eu não recebo o que eu dei, eu fico machucado e não quero mais dar presente. Eu te dei isso e você dá isso a mim? No seu aniversário eu fiz isso e no meu aniversário sequer você comprou um presente, você agradeceu de forma muito mecânica, não senti emoções nisso. Nós somos uma geração que visa o ficar bem na fita. Paulo escreve essa carta, ele diz, olha, eu não recebi de homem nenhum. A missão que eu tenho, a tarefa que eu vou desenvolver, eu não aprendi de homens. Ele não tinha o objetivo de agradar ninguém. E por fim, ele diz, olha, eu não consultei nenhum homem. É interessante no versículo 16, 1:16. Ele diz assim, revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, como que buscando apoio nos que já eram apóstolos. Ele não tinha essa intenção, ele não consultou, ele recebeu de Deus e ele fez isso. Ele recebeu de Deus e ele pregou. O assim diz o Senhor tinha valor para Paulo, mesmo que o povo o apedrejasse. Mas essa é a palavra. Lembram do profeta Jeremias? Deus mandava uma palavra para ele, ele pregava, e o rei não gostava e o colocava na masmorra. Dias depois ele voltava da masmorra e o rei dizia, mudou a mensagem. E ele queria que mudasse para não sofrer na carne as perseguições que eram resultados do seu trabalho. Aí ele disse, não mudou, volta para a masmorra. E ele volta de novo para o sofrimento. Até que um dia o rei perguntou, mudou a mensagem? Ele disse, sim, mudou, rei. Agora o senhor não te chama mais de rei Pazur, mas te chama de terror de todos os lados, porque esse é o seu fim. Põe o homem na masmorra de novo. E ele voltou para lá. A vida de Jeremias é um sofrimento constante, porque ele era perseguido pelo que ele falava. Paulo escreve uma carta na intenção de que a igreja voltasse ao evangelho.
custe o que custar, doa a quem doer. Esta é a palavra. O seu compromisso era com Deus, e somente com Deus. Quem era ele antes? E diz-nos o texto que ele era um perseguidor da igreja. Ele teve muita dificuldade de manter o seu ministério exatamente por conta do seu passado. Não era esse aquele que perseguia a igreja, que maltratava a igreja, não era esse que falava e acontecia. Ele trouxe até cartas para nós aqui. Se encontrasse algum discípulo, ele iria perseguir e prender. Era esse o homem mesmo. Como a gente vai dar o púlpito para um homem desse? Isso foi uma estratégia. Ele teve grandes dificuldades, porque antes ele perseguia a igreja, antes ele devastava. Eu não sei se você tem noção do que seja alguém devastar a igreja. Perseguir é um nível de sofrimento. Devastar a igreja é algo muito pior. É isso que Paulo fazia. Parece que havia um nível de crueldade em Saulo quando ele perseguia a igreja. O Senhor chega para ele e diz: por que você me persegue, rapaz? Aí quem é o Senhor? É o Senhor Jesus a quem persegues. E ele fica 3 dias sem comer e sem beber. E neste tempo ele teve uma visão que um homem chamado Ananias vinha a ele para que ele recuperasse a visão. O Senhor conferiu a ele isso. 3 dias depois, chega o homem e bate na porta, na rua direita, e chama: tem alguém aí chamado Saulo? Tem, sobe. Aí Saulo: eu sou Ananias, o Senhor apareceu a mim e me disse da tua dificuldade, da tua luta, e eu vim para orar por você. Recebe a visão, irmão Saulo. Ele devastou a igreja. Ele traz no seu DNA esse histórico todo. Mas o seu compromisso era primeiramente com Deus. Diz-nos o texto que ele se avantajava em muitos aos da sua idade. Ele chegou a escrever 2 vezes, dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou em outra ocasião, ele chega a dizer: quem é que me argue de erro? Quem é que aponta um erro? Porque segundo a lei, perfeito. Aí ele descreve o que ele chamava de perfeição. E ele diz que abriu mão de tudo isso. Julgou como sendo perda. A palavra é esterco. Ele julgou isso como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Aquele que se avantajava e se vangloriava naquilo que fazia, achando que era justo, agora ele é um homem mudado. O antes de Cristo e o depois de Cristo ficam muito claros nesta carta aqui, quando ele defende o seu apostolado, a sua função. E ele diz que agora ele era servo de Cristo. O seu compromisso agora era de ouvir o que o Senhor tinha para falar e transmitir na íntegra. Ele não tinha eu acho. A carta que ele escreve aos Coríntios no capítulo 7, ele diz assim, é o único lugar que ele fala isso. Isso digo eu, não o Senhor. Que autoridade esse homem tinha. Que coisa! Lá na frente ele fala, isso quem diz é o Senhor, não eu. Com muita clareza ele faz isso. Porque agora ele era servo de Cristo. O Cristo que antes ele era perseguidor. Versículo de número 20. Ouviam dizer, somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ele não tinha consciência do que fazia. Não, ele estava igualmente cego como nós. Cego do mesmo jeito que nós. Até que ele teve entendimento após o contato, a sublimidade do contato com o Senhor. Ele mudou. Houve uma mudança radical. O que antes perseguia, agora prega a fé.
O que antes maltratava e assolava, agora ele fala do amor, que é um dom supremo. Essa é a mudança dele. Aí ele diz, não há razão para que vocês voltem ao estágio anterior. Agora ele é pregador do evangelho. E é interessante que isso lhe custou, e lhe custou muito mesmo. Agora ele pregava aquilo que lhe perseguia, agora ele faz a obra que ele tentava destruir. Mesmo que ele não gostasse, ele perseguiu. Porque ele entendeu que aquilo era o que Deus esperava dele. Ele não fazia aquilo pensando, vou fazer porque isso é mal. Ele fazia em nome de uma lei. Ele estava cego. Eu não sei se você consegue entender isso. Quem faz o mal nesta ideia de igreja, de religião, não faz por maldade, faz por cegueira. Ah, minha mãe, por quem vocês estão orando, durante muitos anos, ela fez rezas que eram, na verdade, frutos de uma mente que supostamente depende de Deus, mas que cria o seu caminho. Ela traça um caminho paralelo. Assim era o meu pai, que era mais cego do que a minha mãe. Quando eu me converti e trouxe o evangelho para eles, eu fui perseguido. Porque eles não tinham consciência, eles estavam cegos e faziam aquilo por cegueira, achando que em fazer aquilo agradavam a Deus. Em gênero, número e grau igual a Paulo. Paulo não fazia porque ele era mau, não, ele fazia porque ele era cego. Ele não tinha noção do mal que ele causava. Aí o evangelho chegou, aí ele entendeu, e ele se rende. Aí ele diz, olha, eu não aprendi de homem, eu não busquei a homem, eu não quero agradar a homens, é por isso que eu não consulto a homens, porque toda a sua vida ele viveu assim, agora ele não, agora ele faz a obra de Deus. Eu queria lançar alguns desafios para nós aqui. Primeiro, você tem um compromisso com Deus? Um sério compromisso com Deus? Você tem como objetivo de vida agradar a Deus? Se é isso que Deus quer, é isso que eu faço. Se é isso que Deus falou, é isso que eu vou fazer. Você tem clara a ideia de que Ele tem o governo sobre todas as coisas. Se você tem essa ideia de que Ele governa tudo, a sua oração mais sincera vai ser, venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Mesmo que isso me traga dores, venha o teu reino. Eu entendi. Não gostei, mas eu me sujeito. Não era isso que eu queria, mas é isso que eu faço, porque a tua vontade é boa, agradável e soberana. Venha o teu reino. Eu entendi isso. Então não quero mais agora consultar ninguém, nem agradar ninguém, senão ao Senhor, que me alistou. É interessante esta ideia. Colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Colocar a vontade de Deus acima dos seus planos, dos seus projetos, acima da sua família. É esta ideia que este Paulo que antes perseguia, agora, depois do encontro com Jesus, ele prega, ele evangeliza. E em Coríntios capítulo 9, ele é mais claro e incisivo ainda, quando ele diz que tudo faria por causa do evangelho com a finalidade de se tornar cooperador. Eu quero ser apenas cooperador do evangelho, só isso. Foi preso e na cadeia escreveu cartas. É por isso que ele não entende como é que essa igreja se desviou assim tão rapidamente. Ele quer que ela volte às verdades. Como um pai que percebe o filho se inclinar para o mal e tenta livrá-lo
O pai já viu aquele caminho, sabe do final daquele caminho, e não quer que o filho ande naquele caminho. Aí o pai diz, não é companhia para você, meu filho. Aí você diz, papai é muito retrógrado, é muito atrasado, papai vive noutra estação, noutra época, ele não entende a nossa geração. Aí você vai achando que o seu pai é que é careta. Aí lá na frente, às vezes até quando o pai morto, você volta atrás e diz, papai tinha razão. Depois que quebra a cara, papai tinha razão. O que esse papai quer é que você não quebre a cara para aprender. Paulo escreve essa carta e diz assim, gente, é o seguinte, o caminho disso daí é a perdição. Acordem. Quem rege a igreja é o Senhor Jesus. Esta é a igreja de Jesus. É ele, e não o modismo. Não o modismo. Não o que o povo quer, ou o que o povo gosta. Não o que o povo quer ouvir. Não, é o que o Senhor mandou dizer. Eu tenho uma luta em relação a isso. Uma grande luta. Uma luta pessoal. Às vezes eu levo mais tempo para entender o que Deus quer do que para me preparar para pregar o que Ele quer que eu pregue. Eu acho que isso é uma limitação minha. Enquanto Ele não diz, é isso, eu não prego. Samuel. Cadê o Samuel? Samuel estava aqui, e algumas vezes, sermão pronto, preparado, a Clotilde aqui, sermão prontinho, preparado, eu só falava assim. Outro não. Eu não sei se a Clotilde entendia, se o Samuel entendia. Eles estavam com os slides da mensagem. Eu dizia, Deus falou que não. Aqui no púlpito, para minha vergonha. Mas eu entendi que não era aquilo. Eu não podia ir porque estava preparado. Eu me rendi ali, Senhor, venha o teu reino. Deus disse, não, isso era para você, não era para o meu povo. Você se empolgou e achou que era para o povo, mas era para você, cara pálida. Foi isso. Aí eu fazia um sinal aqui para que a Clotilde, ela, o Samuel, a Aline, Luke. Não, isso não põe não. Aqui, às vezes eu ficava olhando para que ela olhasse para mim. Quantas vezes, Clotilde, você lembra? Samuel lembra? O Biltin se lembra sempre, porque ele que colocava a transparência. Quando eu li outro texto, ele suspendia a transparência. Dependência de Deus. Porque esse povo não é meu povo, é povo de Deus. E vocês não vieram para ouvir o que eu acho, ou o que eu gosto, mas o que Deus quer que seja falado. A minha luta é essa. Aqui, eu quero dizer para vocês que nós temos um compromisso com Deus. Quem amar pai e mãe mais do que a ele, não é digno dele. Quem tomar a cruz e olhar para trás, não é digno dele. Nós temos um compromisso com ele, meus irmãos. Um compromisso com ele. O que você vai fazer, faça na dependência do Senhor. Faça debaixo de oração. Quer seja o início de um namoro, quer seja a data de casamento, quer seja a compra de uma casa, por mais justo que seja, você sair do aluguel, mas pergunte para o Senhor, o Senhor quer que eu saia do aluguel ou que eu continue no aluguel? Ele vai te dizer, porque ele é vivo, ele tem boca e fala. Ele não manda sinais, enigmas. Você tem que estudar 12 línguas para entender. Não! Ele fala claro, porque ele quer ser obedecido. Ele tem prazer em que se obedeça, muito mais em sacrifício. Ele não tem prazer em sacrifício, gente. Já está feito o sacrifício. Todo o sacrifício necessário está feito, está consumado. Nenhum sacrifício, agora é graça. Eu quero que eles entendam e venham. É por isso que eu tenho que entender. Ele quer que eu seja assim e que eu entenda. Segunda aplicação para nós. Primeiro, precisamos ter um compromisso com Deus. Acima de homens, acima da família, acima da igreja. Se ela se desviar, chega junto. E de vez em quando um presbítero liga para mim e diz assim,
Eu não entendi essa palavra. Eu sinto tanto conforto com isso. Eu me lembro de Bereia. Semana passada o presbítero me ligou. Pastor, não entendi esse texto. Aí eu expliquei, assim, que coisa boa. Eles estão atentos. Ninguém está dormindo. Estão ouvindo. E vão requerer resposta. Eu disse, eu não sei não, dá resposta. Podem chegar junto. Eu vou dizer, se eu souber. Se eu não souber, eu procuro Jonas. Ou procuro Felipe. E pronto, a gente caminha. Ou o vice-presidente. Não é? Pronto. Segundo, precisamos da direção de Deus. Precisamos de um compromisso com Deus, acima de qualquer coisa. Mas precisamos também da direção de Deus para todas as coisas. Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele te enviou. Não existe uma vocação mais santa do que a outra. Ah, ser pastor é mais santo do que ser motorista de Uber. Não é. Não é. Ah, ser presbítero é mais santo do que trabalhar na editora. Não é. Ser pastor é mais santo do que ser aposentado. É quase a mesma coisa. Não é melhor. Não é melhor. Nós somos iguais. Ninguém tem privilégio. Ah, não, a oração do diácono, nível 7. Oração do presbítero, nível 9. Oração do pastor, nível 12. Não existe isso. Se ela é feita em nome do Cordeiro de Deus, ela é recebida. Agora, se ela não é feita, pode ser a mais perfeita prédica. Não chega no céu. Pode ser decorado, aquela coisa linda, palavras lindas, pronomes bem colocados, não chega no céu, porque só chega lá pelo nome do Cordeiro. A oferta só chega lá pelo nome do Cordeiro. Só somos aceitos no céu pelo nome do Cordeiro. Entenda isso e ponha isso na sua mente. Nada além, nada a quem aquela igreja se desviou. Aí Paulo escreve dizendo, vamos voltar. Começaram tão bem, vamos voltar. Curva sua cabeça, por favor. Alguns começaram tão bem e começaram a desviar-se, porque ouviram vozes, deram vazões a sonhos. Aqui, na carta, Paulo revela o seu primeiro compromisso com o Senhor. Primeiro com Deus. Em seguida, segundo plano com Deus. Terceiramente com Deus. Ele tem compromisso com Deus, com o que assim diz o Senhor, em agradar a Deus, mesmo que isso desagrade a Ele próprio, mesmo que isso o leve à prisão. O compromisso é com Deus. Uma vez que esta missão ele não recebeu e não aprendeu e não visa agradar homem nenhum, ele não consulta nenhum homem, é natural que ele dependa do Senhor. Vínculo zero com homens, dependência zero de homens, aliança zero com homens. Aí ele traz aqui a lembrança de quem ele era antes e o que ele fazia depois. Eu persegui a igreja. Eu devastei a igreja, eu avantajava-me a muitos. Agora eu sou servo de Cristo, eu sou o pregador do Evangelho, eu faço a obra de Deus. Quem aqui começou tão bem e deu vazão à sua vontade? Deu vazão ao comodismo, aos seus achismos, aí acabou afastando-se de Deus. Pode ser que aquilo que você queira fazer, aparentemente espiritual, emocionalmente é inocente, tem cara de Bíblia, tem dados de Bíblia, tem peso de Bíblia,
Mas é um elemento estranho, é denorex. Parece, mas não é. A igreja aceitou. A igreja se ajustou e por conta disso se desviou, porque aquilo não era biblicamente correto. Era aparentemente justo. E nós estamos nessa época de coisas que têm aparência. Aparência. Nada mais. Senhor querido, nós nos rendemos a Ti e pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor vê e o nosso coração para que amemos o que o Senhor ama e abra a nossa boca para que falemos aquilo que o Senhor programou que seja falado. Queremos caminhar no caminho que o Senhor traçou para nós. Não temos um caminho, o Senhor é o caminho. Ajuda esta igreja, ó Deus, os presbíteros, os diáconos, os professores, todos os membros a entender os teus planos e projetos e a se render a isso, na coisa mais simples até a mais complexa. Queremos depender do Senhor. Queremos trazer o nosso pão para que o Senhor abençoe. Queremos trazer o nosso dízimo para que o Senhor abençoe. Queremos fazer aquela visita e apresentar ao Senhor para que o Senhor abençoe. Para que o Senhor cresça e nós não. Para que o Senhor apareça e nós não. Não temos a intenção de fazer do Evangelho um trampolim pessoal, mas pedimos ao Senhor que abençoe a tua igreja. Senhor nosso Deus, vela por nós. A missão que o Senhor deu a cada um de nós, ajuda-nos a levar a bom termo, para que nisso o teu nome, e tão somente o teu nome seja glorificado, e o Evangelho de Jesus seja conhecido. Se o Senhor for conhecido, o Senhor será amado. Se o Senhor for conhecido, o Senhor será servido. Ajude-nos a não atrapalhar a obra que o Senhor tem, mas a levar adiante, da forma como o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que nós recebemos do Senhor, levamos para o teu povo. Ajude-nos a ser assim, amanhã, segunda-feira, lá na empresa, lá na escola, no trato com os filhos. Ajude-nos, ó Deus, a ser santo em todo o tempo, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.